sino das notificações. Então, professor, esteja à vontade para dar continuidade aí à explanação. Depois eu dou mais uma, eu marquei algumas perguntas, vou marcando, aí mais na frente a gente dá uma olhadinha. Sim. Eu vou trocar então aqui a telinha para onde nós paramos da última vez, que era a... Deixa eu dar um zoom aqui. A medicina, né, dos essênios. A medicina dos essênios, né? Por que eu fiz até uma série de vídeos e eu parei, porque eu fui sincero até com o público, galera, eu parei porque não estava dando tanta aderência por parte do algoritmo, né? O algoritmo, ele não estava levando aquele assunto adiante. Vídeo que o meu canal, o algoritmo trabalha melhor para mim quando eu falo de Antigo Testamento, não tanto de Novo Testamento. Mas eu estava fazendo uma série mesmo de vídeos para explicar mais à frente os milagres de Jesus, né? Que alguns não tinha muito de sobrenatural no sentido não de querer desmitologizar o evangelho, mas de dizer que eram coisas que, para quem tinha conhecimento na época, era algo até realizável, né? Por isso que havia essa questão do ensino. Eu apresentei as obras acadêmicas no último vídeo nosso aqui na live e eu apresentei uma obra muito boa da acadêmica Joan Taylor. Então, ela tem uma obra em que ela dedica um capítulo inteiro, que é uma boa parte do seu livro, esse capítulo, só para falar da questão da medicina dos essênios, tá bom? Então, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso, que era onde nós vamos ver que eles sabiam algumas coisas sobre cura. Dentro do conjunto de pergaminhos de Qumran, são observados numerosos fragmentos de textos que indicam o interesse significativo nas artes de cura, fórmulas de encantamento. Então tá aqui o pergaminho para quem quiser depois dar uma olhada, tá bom? 4Q560, 5Q14, trabalhos exorcísticos. Então tem pergaminhos de exorcismo em cura, por exemplo, 4Q510, 511 e o 11Q11. E análises de fisionomia. Então, olha só, que é o 4Q186, também chamado de 4Q fisionomia. Também a questão zodiacal, tá bom? Fisionomia zodiacal. Também a questão do nascimento de Noé, que por incrível que pareça também é uma questão de uma análise de fisionomia. É o 4Q534. Eu até fiz um vídeo sobre o nascimento de Noé, esse pergaminho. Eu tenho uns 2 anos atrás. 4Q534, 6, tá? E também o 4Q561, tá? Outro pergaminho também que fala acerca de fisionomia. A exploração exaustiva desse tema está ainda por ser realizada. E é muito interessante porque tem um artigo científico de Samuel Kotek, que é o nome do artigo científico dele, é Os Essênios e a Medicina, que foi publicado na revista Clio Medical, que é uma das maiores revistas de medicina do mundo. E o artigo dele foi publicado lá. Por quê? Por que agora que esse tema está se popularizando? Porque literalmente de uns anos para cá, né, que apenas estão existindo acadêmicos que estão sendo incentivados a fazer suas dissertações de mestrado e teses de doutorado dentro dessa área. Antigamente não tinha. Ou seja, os pergaminhos já estavam lá, mas não havia muita gente escrevendo sobre e desenvolvendo pesquisa sobre. E por alguma razão, né, que tudo é financiamento, né? Na maioria dos lugares no mundo, né, tudo é financiamento, até para a galera, por exemplo, não sei no seu estado aí, mas isso acho que é federal. Toda federal tem lá o seu programa de bolsa, né, de financiamento de mestrado, financiamento de doutorado, porque, querendo ou não, a pessoa tem que parar a vida dela para fazer aquilo ali. Exatamente. Né? Essa é a verdade, a pessoa tem que parar. Esse é o problema. Esse é o grande problema. Em algumas, eu não sei se o valor é uniforme, né, no Brasil inteiro, mas eu sei que é bem pouco, não é nada assim que é
que dá para você manter a sua família com aquilo ali também. E eu vi que isso é no mundo inteiro. No mundo inteiro, a maioria do pessoal que faz faculdade pública e privada também, quando vai para mestrado e doutorado, precisa de programa de financiamento, precisa de bolsa estudantil para conseguir se dedicar à pesquisa. Então, a gente sabia muito pouco sobre isso por essa razão. Pouca gente estava escrevendo sobre. Porque eu fiquei curioso e eu fui pesquisar, só achei informação em inglês falando dessa questão mais sociológica, do porquê que não tem tanto material ainda produzido nessa direção. Tá? Vamos lá. Deixa eu ler aqui. Neste contexto, limitar-nos-emos a observações preliminares para ilustrar que há, de fato, conhecimentos especializados evidenciados nos textos. Lembrando que eu estou lendo aqui a obra da Joanne Taylor, tá? Esse capítulo aqui do estudo, eu tirei ipsis litis do livro dela, tá bom? Uma análise mais profunda deste tópico revela que havia uma crença subjacente de que as doenças tinham origens demoníacas e, portanto, a cura poderia ser alcançada pela expulsão dessas forças malignas. Um exemplo disso é encontrado no Gênesis apócrifo, onde Abraão cura o faraó a expulsar um demônio e pela imposição das mãos, tá? QA 20, é um comentáriozinho, né? 12 a 29. Tal prática de impor as mãos sobre uma pessoa ou tocá-la é atestada apenas em material cristão aproximadamente contemporâneo. Por exemplo, Marcos 1, 29 a 31, 41 e 42, 3, capítulo 3, versículo 10, Lucas 4, 40 e 41. É muito interessante, mas por que o pessoal, né, a gente faz essa pesquisa, eu dei uma pesquisada nessa questão mais psicológica da possessão demoníaca no passado. Eu li até o artigo do José Alessandro Neves lá no outro canal, o trecho falando sobre possessão demoníaca. O que acontecia... Cuidado aí, meu irmão, para não derrubar aqui. É que minha esposa está aqui comigo, aqui, ela sem querer dar uma balançada na mesa. O pessoal, na antiguidade, eles associavam, em parte, a questão da possessão demoníaca a doenças, porque normalmente as pessoas que passavam por distúrbios psíquicos ou psicológicos, eles acabavam também tendo um problema de alimentação, um problema nutricional. Então, haviam dois agravamentos. Havia o agravamento da questão psíquica ou psicológica, que já poderia ter sido causada por um trauma ou por algum tipo de agressão, por qualquer coisa que causasse algum tipo de prejuízo. O uso de substâncias alucinógenas, que não era como é hoje, a gente não havia esse senso moral que hoje tem. Então a galera mandava bala no ópio mesmo, mandava bala no cânhamo mesmo, mandava bala no cogumelo, mandava bala na raiz, não tinha essa. Não existia o filtro moral que tem hoje. Então a galera usava, não é que era errado, não é que era nada disso, usava. Hoje nós sabemos que o abuso dessas substâncias pode levar a quadros até de esquizofrenia, por exemplo. Né? Então há o uso de... vamos dizer assim, exagerado ou incomedido, né? Ou até tem pessoas que têm tendência já genética a ser propenso a esses problemas e, às vezes, o psicoativo só é o gatilho para algo que já estava ali por acontecer. Então, como as pessoas viviam esses problemas mentais, acabava causando também um problema nutricional, porque a pessoa deixava de se alimentar corretamente, de fazer a sua hidratação. Então, o problema mental, que muitas das vezes, hoje a gente sabe, né, que vê índio, vê tartaruga, vê leão, acha que, sei lá, que é espírito tal, Napoleão e por aí vai, isso desagava o problema. Então, era muito associado isso. Se eu conseguir dar a palavra de comando para que haja um ordenamento psíquico ou psicoemocional e a pessoa volte à sua centralidade da sua persona principal, ela volta à sua vida normal, ao cotidiano, volta a se alimentar, volta a comer, fica nutrida de novo e a vida anda, tá bom? Então, por isso que havia muito dessa associação. E em um mundo de extrema escassez,
os problemas psicoemocionais, não precisa nem a gente falar, né? Eram gigantescos. Né? Se a gente na pós-modernidade, né, a gente já tem problemas psicoemocionais, mesmo tendo algum tipo de recurso para sobreviver, você imagina a época as pessoas que não tinham. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no